Hoje eu não vou fazer aquela abertura não, gente. Tá sol lá fora, eu tô cansado. Acho que vocês podem notar aqui na bancada já esse magnífico Quasar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele logo após a vinheta. Esse equipamento magnífico, né? Um Quasar. Eu tenho a glória de ter um em casa, não é de 400 watts, né? É de 295. E naquela época, né? O que mostrava aqui, ó, era o real valor de potência, né, do equipamento. Sendo assim, temos aqui um Quasar de 400 watts. Ali do lado, né, vocês estão vendo ali, eu não sei se o vídeo vai ser publicado antes ou depois desse, tá? Depende muito da ordem de reparação. Temos um módulo, tá? Amplificador da caixa Infinity, tá? Que chegou aqui de São Paulo. Um vídeo que já deve estar por aí ou ainda vai ser publicado, tá? Mas aqui é algo à parte. Hoje eu vou fazer a análise desse Quasar que chegou aqui, né? Não muito original, como podemos perceber, né? Esse botão Knob aqui não é do aparelho, tá? Ficou igual um fogão de cozinha. Os botões Knob são desse aqui, tá? Os originais, tá? Temos aqui, ó, 7 botões originais. Aqui também não é original, tá? Fizeram uma marcação aqui grotesca, tá feio pra caramba. Infelizmente, a serigrafia ainda, né, está ok na parte frontal, né, com desgaste aqui no volume. Infelizmente, na parte superior já não temos mais, né, o layout que vem aqui em cima. O meu tá completinho. Aqui também tá faltando a nomenclatura que vem em cima aqui, né, Quasar. Na parte lateral temos aqui, né, a parte de dissipação de calor, né, dos transistores. Tá faltando parafuso, tá? Podemos notar aqui, ó, faltando parafuso aqui também. Aí tá faltando um pé, por isso está em falso. Ó, tá faltando um pezinho dele. O equipamento chegou dessa forma, tá, gente? As tomadas aqui, ó, aparentemente parece que foram coladas, eu não sei o que foi feito aqui. A chave 110 e 220, eu não sei o que aconteceu. Acho que ela quebrou. Tá aqui, ó. Ela quebrou, né, o pininho que vem para fora. Eu não sei como é que tá isso aqui. E o equipamento chegou com um capacitor solto. Eu sei que o capacitor está solto porque eu abri na frente do cliente, tendo em vista, né, o estado do equipamento. Eu tive que abrir e falei, não, vamos abrir aqui para poder ver como é que está aqui por dentro. O cliente só me falou do capacitor quando ele viu tirando os parafusos. Gente, vai levar o equipamento na assistência, relate tudo, tá? Porque não adianta omitir ou fingir, né, que esqueceu e depois, né, vem reclamar de alguma coisa, tá? Quando eu estava retirando aqui os parafusos, né, eu comecei a comentar sobre os parafusos faltando, perguntei se alguém tinha mexido, ele falou que não, já tinha levado de outro lugar. E quando retirei, eu estava no último parafuso, ele falou, o outro rapaz falou que tem um negócio solto aí dentro. Se eu não tivesse perguntado ou não tivesse mexido aqui, será que ia falar? Enfim. Bom, vamos lá. Eu vou retirar aqui os parafusos e já retorno. Precisa de reparo de TV ou do seu equipamento de som profissional? Traga seu aparelho e venha nos conhecer. Alex Eletrônica, assistência técnica especializada em TVs de tubo, plasma, LCD, LED, Smart TV e equipamento de áudio profissional. E atenção! Precisa de peças, componentes eletrônicos, ferramentas ou acessórios? Temos tudo para a sua bancada. Ferro de solda, sugador, multímetro digital, pontas de prova e muito mais.
Na Alex Eletrônica Assistência Técnica, temos uma gama de acessórios e dispositivos para a sua TV. Controle remoto, conversor digital, antenas, suporte para TVs e uma linha completa de cabos, plugs, conectores, pilhas, baterias e carregadores para o seu celular. Venha nos visitar e confira de perto. Alex Eletrônica, qualidade, variedade e aquele atendimento que você merece. Alex Eletrônica, assistência técnica especializada. Bom, vamos lá, olha aqui. Olha o Siemens soltinho aqui. 5.000 por 70 volts. Eita danado. Gente, esse equipamento aqui, eu vou ter que tomar muito cuidado, né? Por conta da idade dele. Então eu não sei se eu vou fazer aquela limpeza, né? Aquela higienização que eu sempre faço em todos os equipamentos, tá? Até mesmo porque já pensou desmontar todo esse aparelho aqui? É muito trabalho. E com certeza o cliente não iria aprovar um orçamento dedicado, né? Um orçamento que geralmente, né, eu faço para um equipamento quando tem que fazer uma higienização completa, tá? Então aqui eu vou focar somente no reparo, né? É claro que eu vou passar um pincel para tirar um pouquinho da poeira. Os componentes aqui todos originais, até o momento aqui eu não consegui visualizar nenhum que seja mais recente. Eu tô olhando pro aparelho, gente, e esqueci da câmera, me desculpem. Agora eu tô focando com a câmera, tá? Então, gente, eu vou fazer, né? O trabalho aqui tem que ser feito. Alguém já mexeu aqui, né? Tem aqui, ó, verde e cinza marcado aqui, ó, escrito na... Bom, é isso, gente. Eu vou desmontar aqui, tirar essa placa aqui, porque eu nem pude testar o aparelho quando chegou. Já que ele chegou já com o capacitor solto, como é que vai ligar um equipamento que está com a fonte incompleta, né? Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de aparelhos televisores? Acesse Alex Eletrônica Televisores, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Aqui eu já retirei a placa-fonte e é necessário, né, fazer primeiro o reparo da placa-fonte. Eu não vou colocar o capacitor de volta aqui, gente, e simplesmente colocar ali e testar. Não, eu vou ter que fazer a verificação dos capacitores, né, ver se esses capacitores ainda estão, né, de uma forma que podem ser utilizados ou não. Mas aqui eu preciso primeiro fazer um orçamento por partes, né? Eu vou fazer um orçamento de reparo da placa-fonte, conversar com o cliente, falar, ó, eu vou fazer o orçamento por partes, porque infelizmente não tenho como saber se o seu equipamento está funcional, né? Consertando a placa-fonte, colocando no lugar, né? Depois desse orçamento aprovado e o aparelho funcionando, vai ficar só isso. Caso o aparelho não funcione, né, tenha mais problemas, aí esse orçamento será alterado, né? Infelizmente, gente, tem que ser tratado dessa forma. Ou se o técnico tem uma fonte de bancada simétrica para fazer a alimentação do circuito e fazer, né, um teste no restante do equipamento, ok, assim dá para passar um orçamento completo, ok? Bom, aqui, né, eu vou ter que pausar, aguardar o cliente comparecer à assistência. Eu já mandei a mensagem para ele, para conversar com ele justamente sobre isso. Obviamente, né, vocês estão assistindo o vídeo, né, aconteceu a aprovação e vamos seguir em frente aí com o vídeo.
Bom, vamos lá. O teste nos capacitores, né? Eu coloquei aqui, ó, o capacitor já encaixado aqui. Esse é um capacitor de 5.000, então a escala que tem que ser feita a aferição é aqui 5.000, 2.000 por 10, 2.000 microfarads vezes 10. Gente, eu já tinha visto já. Isso é inacreditável. O capacitor de 5.000. Calma aí, que não tá aparecendo na câmera não. Aí, ó. Menos de um microfarad. Eita, aqui. Agora sim. 1 microfarad. Alguém quer um capacitor de 1 microfarad por 70 volts? Eu tenho aqui disponível. Capacitor de 1 microfarad por 70 volts. Aí, ó. É um mesmo. Já era. Ô, Siemens. Os capacitores aqui eram bons, viu? Eu não vou correr risco de estragar meu equipamento, não. Vamos lá. Vamos ver. Ó, esse aqui já apresenta ali, ó, uma leitura ali, ó, 5.000 microfarad aferindo 623, 25, 26, já era, né? Esse capacitor aqui é recente. Gente, o pessoal não tem nem como é que se diz? A decência de pelo menos colocar os dois idênticos, né? Trocou um só. Capacitor de 1.000 por 40. Colocou um de 2.200 por 35. Aumentou a capacitância de filtragem, porém reduziu a tensão. Do que adianta. Vamos lá, vou fazer a aferição desse aqui. É engraçado, gente. Eu não consigo não, eu fico rindo. 2.200 aferindo 207. Vou botar aqui, ó. Não, gente, não é 207 não, tá? 2.200 aferindo 2.600. Não, 207, não? Pera aí, agora me confundiu isso aqui. Tá, passou de 2.000. Pô, gente, pera aí. Deixa eu pegar aqui outro capacitor. Agora esses capacitores me deixaram na dúvida, vamos lá. Tenho aqui um de 330 microfarad. Eu vou aferir aqui mesmo, só para mim saber o que vai aparecer ali. Ah, tá certo, tá? 330 parece 33. Ok. Beleza. 330. E aqui um de 3.300. Eu peguei propositalmente o 330 e um 3.300 para poder saber o que aparece ali. Porque já tem um tempinho já que eu nem não tenho utilizado aqui o capacímetro. Estou usando mais o outro. 300 e... Para de oscilar. Ele não entra aqui, então fica oscilando. Vou encaixar aqui. Capacitor de 3.300 aferindo 3.150. Agora sim. Então vamos voltar aquele outro capacitor sem ser de 1 microfarad. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui.
1 microfarad, não, ele deve estar apresentando 10 microfarad no caso, porque 330 ficou 33, então aqui aparece 1, então ele está 10, capacitor de 10 microfarad. Ó, quem quiser capacitor de 10 microfarad por 70 volts eu tenho, tá? Vamos lá. Esse aqui ele alterou para mais. Ele é um capacitor de 5.000 microfarad, ele alterou para 6.280. Aí a pessoa fala assim: poxa, mas isso não é bom não? Não, claro que não. Se ele é 5.000, ele tem que ser 5.000. Não é para ser para mais. Tá ruim. Então vamos lá. Esse aqui 2.200 microfarad, aferindo 2060, tá? 2060. E agora esse aqui, como é que eu vou fazer aqui a aferição desse? Já que ele é um radial, vamos ver se dá para fazer assim. Olha lá, capacitor de 1000 aferindo 960, tá? 1000 por 960, 40 volts. Vamos fazer aqui a aferição dele aqui de ESR. ESR0, eu posso tirar aqui, gente, olha só. Deixa eu desligar aqui a luz. Olha isso. 914 ESR0, 1,1%. Por isso que a galera falava bem da Siemens, né? É um capacitor de época, gente. Ele tá aferindo ainda quase que a mesma coisa. Mas eu consegui, né? Solicitei, está próximo de chegar. Não consegui aqueles ali, tá? Ainda nem tinha feito ali a aferição para verificar se aqueles ali teria que ser solicitado. Mas infelizmente, né? Vou ter que fazer o pedido. Mas esse aqui, capacitor de 1000 por 40 da Siemens, eu consegui. Incrivelmente. Vamos aguardar chegar para ver, né, a qualidade aí dos capacitores. E enquanto isso, né, eu vou limpar a placa. Vou tirar aqui esses fios, lavar ela. Muito bom dia a todos, independente do horário que você esteja assistindo. Estou gravando o vídeo pela manhã. Manhã do dia seguinte, onde eu fiz a retirada, né, dos componentes da placa. Lavei a placa ontem. No entanto, após a placa ter secado, eu estou observando aqui que ainda tem um pouquinho de resíduo na parte superior. Eu vou limpar direitinho, né, para que eu possa começar a montar, né, partes da placa, porque infelizmente eu vou ter que solicitar capacitores. E sabemos bem, né, que os capacitores de hoje em dia não são mais tão robustos quanto estes. É difícil encontrar. E em alguns casos, né, você encontra, mas são capacitores falsificados. Tá? Eu já vi no mercado coisas incríveis, inacreditáveis. Bom, enfim, os capacitores que eu solicitei, né, chegaram ontem pós-horário, né, a loja ao lado recebeu. E são capacitores Siemens, com certeza fim de estoque, né? Foram os últimos, eu dei sorte de encontrar, mas espero também, né, que estejam bons, né? Pois a Siemens já parou de fabricar isso aqui há muito tempo, né? Apesar de não terem sido utilizados, né, porque temos aqui os terminais bem longos,
e sem resíduo de solda ou utilização, pode não estar bom, né? Mas, enfim, vamos ver. Eu queria deixar o equipamento original, mas eu não vou conseguir deixar ele completamente original, justamente por conta, né, dos capacitores maiores. Mas a substituição será feita, né, por capacitores de qualidade também. Eu vou optar por usar capacitores épicos, como eu fiz aqui, ó, nesse equipamento, que provavelmente já tenha sido publicado o vídeo, tá, gente? Eu tô com ele aqui em mãos, mas eu já estou perto de finalizar. Então esse aqui eu vou iniciar, aquele lá será publicado antes desse aqui. Mais um detalhe é que os fusíveis, todos aqui, todos não, né? A maioria são de 6 A. Eu não sei se o fusível original é isso mesmo, ou se já foram substituídos. Tá? E esse fusível aqui ele é de 3 A. Então eu vou ter que baixar o diagrama esquemático, né? Se eu conseguir encontrar ainda, para que eu possa verificar quais são os fusíveis corretos. Eu suponho que sejam os de 6, mas eu acho que é muita coisa, né? Já que o capacitor é de 5.000. Então eu particularmente, né, se os capacitores são de 5.000, eu colocaria de 5 A, não de 6. Mas vamos ver, né? Tem que montar a fonte primeiro para saber se há alguma coisa de errado. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, o vídeo vai ser demorado, tá? Eu falo bastante, né, porque tem que ser dito algumas coisas, e principalmente, né, o fato que esse equipamento aqui, por ser antigo, ele precisaria de uma revisão. Como vocês perceberam, esses capacitores aqui, ó, estão quase secos, né? Um que foi alterado para mais e o outro que não tem nada quase, né? Praticamente está zerado, entendem? Então, se esses capacitores que são da fonte estão assim, imagina os demais, né, do equipamento. Eu espero que esteja errado, que o equipamento ainda esteja funcionando, né? Porque, como eu disse, eu passei o orçamento somente para a placa-fonte e depois seria visto, né, o restante, e o cliente aceitou, né? Conversei muito com ele antes para que ele entendesse que o orçamento, né, nesse caso aqui, teria que ser feito por partes. Não tem como fazer um orçamento de uma vez, a não ser que eu tivesse uma fonte adequada para teste desse equipamento, né? Enfim, pouco papo, vamos lá, vou seguir em frente aqui com o reparo, vou colocar os capacitores antes, eu vou fazer a verificação, né? Vamos verificar esses capacitores como estão, já que a Siemens parou de fabricar há muito tempo, isso aqui é fim de estoque, né? É necessário verificar. Eu gostaria muito de deixar essa fonte aqui incrivelmente, né, original, mas eu vou dar uma verificada ainda na internet se eu consigo desses capacitores aqui, mas eu creio que não vou conseguir, tá? Então, obviamente, se eu comprar capacitores épicos, serão de menor porte, né? Um pouco maior que aquele. Eu tenho uma unidade, eu vou mostrar depois a vocês, ok? Galera, já se passaram vários dias desde que eu iniciei a reparação deste quasar. Infelizmente, por conta, né, de compras e cancelamentos, né, a compra ficou lá por muito tempo, que o vendedor não enviou os capacitores. Aparentemente, ou não tinha, ou estava com preço errado, muito baixo o valor, e aí esperou, né, pela desistência de compra do cliente, né? No caso sou eu. Então eu realmente desisti, porque passou ali vários dias e nada de enviar os capacitores. Cancelei a compra, comprei com outro fornecedor. Creio que seja o mesmo, não sei, eu não verifiquei.
Fiquei aguardando também vários dias e nada de envio, cancelei e aí eu comprei por unidade, que saiu mais caro, né? E aí foi realmente quando eu recebi, né, os capacitores. Não estes da Siemens, esses foram os primeiros que eu recebi, tá? Consegui original aqui, ó, fiz a substituição dos capacitores de 1000 por 40 volts, consegui, no lugar desses aqui, né, que estavam ruins. Esse aqui é praticamente completamente errado, né, de 2200 por 35 e o outro lado de 1000 por 40 e mesmo assim com defeito, né. Aqui eu tenho aqui os fusíveis eu ainda não comprei, esses daqui eu acho que estão todos bons, eu vou verificar novamente, eu não lembro, tá. A última verificação desse aparelho foi dia 12 de setembro, hoje 13 de outubro, tá, passou um mês, infelizmente, né, não por culpa minha, né, infelizmente por conta, né, dos capacitores maiores que eu precisava comprar, esses de 5000 por 70, que não vende mais desse jeito, né? Então eu comprei capacitores épicos, estão aqui, ó, aproveitei e comprei outros para outros equipamentos e deixar aqui também de reserva, tá? Esse aqui, ó, 5000 por 70, tá? Infelizmente é bem menor, né? Vai ficar estranho na placa, perdido nesse mundo aqui, ó. Olha o tamanho ali, ó. A diferença é gritante, né? Deixa eu pegar esse aqui que tá sem a... Olha só. É uma diferença muito grande, né? Mas, enfim, consegui. Aqui eu comprei até a mais, né? Por conta que eu também tenho um equipamento deste. E eu não sei se o meu Quasar está com os capacitores da fonte legais, né? Eu ainda tenho que verificar. Eu tenho um parecido com esse aqui, tá? Esse aqui é o de 400 watts. O meu é de 295 watts. Esse aqui é mais forte, né? Mais potente. Eu não sei o porquê, ainda não vi na parte interna, eu só vi a parte da fonte. Mas enfim, hoje eu vou colocar aqui os capacitores e vamos ver, né, se o equipamento vai funcionar e precisa de mais algum reparo. Como eu disse inicialmente, foi feito o orçamento somente do reparo da placa-fonte, né? Eu não fiz uma geral, até mesmo porque não dava. Primeiro eu preciso fazer o aparelho ligar. Ele chegou com o capacitor solto, tá? Um dos capacitores solto dentro do aparelho, por isso eu nem testei o aparelho. E o outro estava preso, né? E os dois capacitores estão completamente secos, estão ruins, ok? Vou colocar aqui e já retorno com a fonte no lugar. Eu falei que ia voltar já com a placa no aparelho, mas eu decidi mostrar aqui que não foi necessário, né, fazer nenhum tipo de adaptação ou furo a mais, né? A própria placa já vem o furo, onde poderia ser colocado esses capacitores menores, né? Eu só tive que colocar, né, observar a posição, né, para não fazer besteira aqui, né? Sabemos que aqui é uma fonte simétrica, né? Então agora que está tudo correto, né? Negativo, o positivo aqui no centro. Eu até achei assim, não tem como errar, mas a placa ela já é dimensionada, né, para que os capacitores possam ser colocados nessa posição ou nessa posição. Se fosse somente uma posição, não haveria erro, porque não tem como você mudar a posição do positivo, tá? Que é esse eixo aqui. Se viesse só isso aqui, né, em ambos os lados, mas aí depois eu observei que tinha essa partezinha aqui no negativo, né, que poderia ser colocado o capacitor de outra posição. Então eu tive que voltar o vídeo, né, e observar, porque como eu tinha feito a limpeza, né, eu retirei todas as soldas, né, eu destampei a solda que já era de fábrica tampando, né, onde não seria utilizado. Enfim, aí eu tive que olhar, né, no vídeo para observar qual seria a posição correta. Eu também poderia ver aqui pelos diodos, né, mas eu preferi olhar na filmagem, tá? Bom, temos aqui o positivo, tá, do capacitor, onde seria realmente o positivo, né, sozinho, né, e o negativo ficou no negativo, desse lado de cá. Então o negativo vem por aqui e pega no positivo do outro capacitor, tá? Olha só, no positivo do outro capacitor, e o negativo está aqui, tá?
Então temos aqui a fonte novamente montada. E agora, né, antes de colocar no aparelho, eu vou ligar somente a parte de alimentação do transformador para cá, fazer a aferição, né, das tensões e depois, né, ligar novamente. Antes eu tenho que colocar ainda os fusíveis, né, esses porta-fusíveis aqui. Esse aqui, deixa eu ver aqui, esse daqui tá bem firme, tá? Tem que verificar isso também, gente. Esse aqui, ó, esse aqui tá bem firme. Esse aqui, ele tá um pouquinho mole. E o que acontece? Se ficar mole desse jeito, ele não aperta o fusível direito. E se não apertar o fusível direito, começa a dar problema, né? De mau contato. Então eu tenho que verificar isso aqui também. Eu acho que eu vou ter que colocar uma solda aí embaixo, né? Para deixar ele bem firme. Pessoal, aqui, ó, já coloquei os fusíveis, né? Tinha um fusível errado. Como eu havia mencionado, tinham 3 fusíveis de 6 A e um de 3 A. Infelizmente, no diagrama esquemático, eu não pude, não consegui, né, verificar qual fusível seria o correto. Portanto, eu coloquei todos de 3 A, deduzindo que alguém tenha trocado, né, e colocado o dobro. Obviamente, se estiver errado, o fusível vai abrir. Eu prefiro que o fusível abra, né, por estar errado, do que ele não abra, por algum problema aqui no aparelho, não abra por estar errado, por ter colocado um fusível mais forte. Enfim, uma outra coisa que eu queria falar sobre esse aparelho aqui, que como é um aparelho antigo, obviamente, né, seria necessário fazer a verificação de todos os capacitores, mas eu não fiz orçamento para isso, tá? Esse fio verde aqui, ele estava muito curto, né? Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Ele está mais longo que o cinza. Não sei se eu vou aproveitar ele, vou ver aqui. Mas eu tive que trocar porque ele estava muito curto. E fica difícil de trabalhar com a fonte fora, né, do equipamento, né? Uma outra coisa que eu fiz foi colocar uma borracha para tampar os terminais, né? Mais uma coisa que eu vou fazer, né? Eu retirei aquelas pecinhas que... Essas pecinhas aqui, ó, que são para colocar o fio, porque toda vez que você coloca a solda nela, ela enfraquece a solda lá embaixo, e aqui já estava rompendo. E um dos terminais quebrou, né? Então eu vou abrir um pouquinho o furo e vou colocar o fio direto, que é melhor, né, do que essa pecinha. Eu vou tirar, basicamente eu acho que eu vou tirar todas elas. Umas quebraram, outras quando a gente solda a solda de baixo aqui, ela amolece. Enfim, eu prefiro colocar direto, né? Vai tirar a originalidade do equipamento. Infelizmente eu vou ter que fazer isso, porque já está faltando algumas mesmo. Então pelo menos aqui, né, eu vou colocar direto. Vamos ver se eu vou manter aqui essas outras aqui, que os fios que pegam nela, né, são fios mais finos. E esse grosso aqui, ele força um pouquinho, né? Enfim, vou ter que abrir um pouquinho o furo. Até coloquei uma broca ali fina, porque o fio não passa. Bom, galera, vamos lá. Eu estou com pouco espaço na mesa, né? Devido a 3 equipamentos. E eu acabei de fazer aqui, ó, a manutenção, ligação aqui dos fios, né? Eu ainda não liguei os fios das placas, tá? Tanto dessa aqui quanto dessa outra aqui e da placa, né, de sinal aqui, placa de excitação. Também reparei que esse fio aqui, ó, está solto. E ainda bem que eu pude seguir aqui pelo lado de cá, ele é bem aqui em cima, né? Ele é soldado bem ali, ó. Depois eu vou soldar ele no lugar, mas antes eu vou fazer o teste aqui da placa fonte, né? E ligar aqui a primeira vez. Deixa eu só colocar aqui na proteção máxima. Vamos conferir aqui. Aparelho off. Vamos lá. Não, só fumaça tá bom, né?
Bom, agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o teste logo das duas tensões, né? Eu ia falar dois canais, das duas tensões, a positiva e a negativa, ali no osciloscópio, que a gente já vê como estão essas tensões. Galera, eu tô muito cansado, gente. Vocês podem notar aí pela voz, tá? Deixa eu colocar o celular aqui. Precisa de reparo de TV ou do seu equipamento de som profissional? Traga seu aparelho e venha nos conhecer. Alex Eletrônica, assistência técnica especializada em TVs de tubo, plasma, LCD, LED, Smart TV e equipamento de áudio profissional. E atenção! Precisa de peças, componentes eletrônicos, ferramentas ou acessórios? Temos tudo para a sua bancada. Ferro de solda, sugador, multímetro digital, pontas de prova e muito mais. Na Alex Eletrônica, assistência técnica, temos uma gama de acessórios e dispositivos para a sua TV. Controle remoto, conversor digital, antenas, suporte para TVs e uma linha completa de cabos, plugs, conectores, pilhas, baterias e carregadores para o seu celular. Venha nos visitar e confira de perto. Alex Eletrônica, qualidade, variedade e aquele atendimento que você merece. Alex Eletrônica, assistência técnica especializada. Bom, galera, eu tô com a impressão que essa chave 110 e 220 ali esteja com defeito. Porque há pouco o aparelho parou de funcionar. E ali atrás o pininho dela, né, tá quebrado, né, a alavanquinha dela. E se ela tiver realmente com problema, eu vou ter que substituir aquela chave ali. Porque eu tô achando essa tensão baixa demais, tá? Isso aqui é a senoide do trafo, tá? Aqui é a senoide do transformador. 18 mais 18. É pouquíssimo, né? Em relação à potência desse aparelho aqui. Tá errado isso aí. Eu creio que essa chave ali esteja selecionada para o 220. Não é possível que seja isso. Entendeu? Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que retirar aquela chave ali e substituir ela. Eu estava aqui fazendo a verificação com o multímetro. Eu vou colocar aqui e quando eu encostar aqui, olha o que acontece com a senoide. Ela desce. Desencostei, encostei novamente, ela desce. Temos aqui 35 volts, né? 35 positivo, e agora eu vou trocar aqui, vou colocar aqui, a senoide vai subir, subiu, temos menos 35 volts. Então tem alguma coisa errada, porque por mais que o capacitor da fonte seja bem amplo, né, a escala de trabalho dele ali, no caso 70 volts, seria muita coisa para 35, né? Você podia colocar ali um capacitor até de 50 volts. Eu não creio que seja essa a tensão. Olha no diagrama esquemático. Gente, o diagrama esquemático veio uma bagunça. Eu não entendi nada do diagrama, então eu preferi fazer aqui conforme eu faço com todos os aparelhos, né? Eu vou fazendo a aferição etapa por etapa e daí eu vou descobrindo, né, a tensão correta. Só que a tensão já está saindo errada ali do transformador, né? Essa tensão está muito baixa. Então eu vou dar uma olhadinha na chave, né, 110 e 220, eu vou retirar ela do lugar, já que ela está quebrada aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vai ser possível posicionar. Olha só, ela está quebrada aqui, eu não consigo colocar ela para cima e nem para baixo. Aparentemente ela está no meio, não sei. Então eu tenho que retirar ela. Ela é com pop, né? Ela não é parafusada. Vou colocar uma outra que seja parafusada ali, para ver se vai resolver esse problema. Novamente, pessoal, dia seguinte, né? Infelizmente,
É muito ruim quando o técnico precisa de um determinado componente ou o aparelho fica encostado por um único componente que você precisa comprar porque você não tem na sucata, você não tem em sua loja, né? E apesar de eu vender componentes eletrônicos aqui, sempre falta o componente que eu preciso, né? Um exemplo aí, ó, são esses 3 aparelhos abertos, né? Esse aqui que eu comecei a fazer a manutenção novamente ontem, né? E aí por conta dessa chavezinha aqui eu fiquei com ele aberto, né? Na pendência, porque eu não tinha, né? Busquei na minha outra loja, né? Trouxe hoje. Eu tenho um pote com vários componentes antigos e essa chave aqui, né? Eu tinha separado. Eu sabia que eu tinha, né? Mas eu não tinha aqui. Então hoje eu vou substituir, tá? É a mesma chave. Porém, essa aqui ela tem o furinho, né, com rosca, para que eu possa colocar parafuso. Essa aqui já não tem. Essa daqui tem que ser presa dessa forma, ou então com parafuso e porca, né? Como é difícil encontrar parafusinho e porca para essa chave aqui em sucata, eu já trouxe essa outra aqui, né, que já a parafusa na própria chave. Bom, eu vou fazer a substituição e já retorno para fazer o teste novamente na fonte, né, que estava dando erro de tensão devido a esse problema aqui. Vamos lá, se tudo estiver correto, né, nada de ruim vai acontecer. Deixa eu ligar aqui o osciloscópio e o MPS já está na proteção máxima, tá? Eu ainda não liguei os fios, né, de alimentação das placas, somente a fonte está ligada, né, ao transformador. Ali, né, a chave já substituída, né? E uma coisa que vocês podem notar aqui, né, que parece que o 220 está para cima, mas não está não, gente. Essa chave aqui, ela já tem escrito ali, né, 110 e 220. Então eu decidi colocar na posição onde apareça o número, né, informativo. Apesar de que aqui do lado de fora, né, informa que para cima estaria no 110, né, mas aqui, ó, mostra 110 volts. Então para baixo aparece o 110 volts de acordo com o que está informando aqui, e mudando a chave para cima aparece, né, o 220, tá? Vamos ligar aqui o equipamento. Eu também vou ver se eu consigo um pé, gente. Isso aqui tá horrível, olha só. O aparelho fica em falso porque isso tá com 3 pezinhos, né? Perderam o quarto pezinho aqui de trás. Vamos lá, vou ligar aqui o MPS. Nada aconteceu, vou ligar aqui. Também nada aconteceu. Não está funcionando, né? E agora, o que será que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Ah, essa porcaria dessas tomadas que só tem a pontinha metálica. Vamos ver se é isso. Olha só, é isso mesmo. Agora sim, né? Temos o equipamento ligado. Eu vou desligar aqui e vou colocar as pontas de prova do osciloscópio, já fazendo a aferição, e já retorno. Bom, vamos lá, vamos verificar primeiro a senoide, né, do secundário do transformador. Vou ligar aqui. Podemos observar que temos aí 2 senoides de 38 volts aproximadamente, né? Estão uma em cima da outra, tá? Não separei porque depois eu vou mudar aqui. Ó. Depois eu vou mudar as pontas de prova e colocar ali já na fonte retificada, para que possamos ver como estão as linhas. Deixa eu mudar aqui agora. Eu vou colocar aqui em cima do fusível.
E ali já podemos ver, né, as duas linhas. Temos ali uma diferença de tensão, no positivo. Temos quase 60 volts RMS, com amplitude de 15 volts oscilando. A amplitude também da de baixo está igual, porém a tensão RMS está 40, né? Temos aí uma diferença de quase 20 volts, mas pode ser que seja o osciloscópio que está descalibrado, tá, gente? Essa ponta aqui eu quase não uso, a amarela eu vou depois dar uma olhada. E eu vou fazer a aferição com o multímetro para saber se as duas tensões, né, estão realmente daquele jeito ali, para tirar a dúvida. Então vamos lá, multímetro na escala de 60 volts DC, apesar de um lado da fonte, né, está apresentando ali quase 60 volts, né, o que eu não creio, né? Eu creio que as minhas pontas de prova do osciloscópio já estejam descalibradas. Eu vou ter que fazer isso, mas eu estou sem a chavinha, né, que faz a calibração. Então aqui o multímetro na escala de 60 volts DC, vou fazer a aferição aqui do positivo, tá? Que ali no osciloscópio está apresentando quase 60, tá? 50, tá? 50 volts RMS, e agora a parte negativa, tá? Também 50. Então a fonte está corretinha, tá? Está perfeita, não está desequilibrada, né? Como mostra ali. Temos as duas tensões aí de 50 mais 50 volts corretas, né? Vou desligar aqui, desligar também aqui o osciloscópio, e eu vou agora, né? Vou ter que descarregar a fonte, é claro, e ligar, né, o restante aqui do equipamento, né? Alimentação das placas. Bom, galera, eu acabei de conectar os fios, né? Eu tirei novamente os fios, porque se eu não fizesse isso, é como se não fosse eu fazendo a manutenção no aparelho do cliente, né? Então eu encapei todas as pontas, né? Como podem notar, não tem nada aparecendo. Limpei um pouquinho aqui os fios, né? Para que a coloração aparecesse. E agora será o primeiro teste, né? Depois da fonte refeita, né? Deixando bem claro mais uma vez que eu não cobrei um valor para ser feito uma manutenção geral, tá? O equipamento chegou com a fonte avariada, já tinha sido feito manutenção uma vez, né? Como viram, o capacitor aqui, ó, que estava incorreto, né, com relação aos demais, tá? Isso aqui foi o que eu substituí, tá? Esse capacitor aqui, ó, estava completamente incorreto, tá? 2.200 microfarads por 35 volts, sendo que o capacitor era de 1.000 por 40, tá? Consegui capacitores originais da Siemens, como vocês estão observando aí, tá? Os capacitores daqui, infelizmente, não tem mais, né, desse porte aqui, mas coloquei capacitores épicos. E agora, né, vou fazer aqui o teste, né, do equipamento, né, a primeira vez, vou ligar ele, espero que não aconteça nada mais, né. Já foi acordado com o cliente, né, eu entrei em um acordo com ele que eu faria somente a fonte e falei sobre o valor, né, do reparo, né. Caso aconteça alguma coisa, seria feito um novo orçamento, já que ele não quis fazer uma revisão geral do equipamento, né? Que eu acho muito necessário quando o equipamento é um equipamento desse porte, né? Com essa idade. Bom, vamos lá. Desligar, né? Eu esqueci de falar, tá? É sempre bom fazer uma checagem visual, tá? Apesar de que aqui não dá para ver muita coisa, né? Porque o equipamento não foi limpo, né? Não foi feito uma manutenção geral,
E essas placas aqui, elas são bem fáceis, né, de serem retiradas, né? Eu acho que eu vou... Deixa eu ver aqui se não for tão difícil. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Olha só. Ah, e tem um outro detalhe, né, gente, que eu esqueci de falar. Eu esqueci de soldar esse fio aqui, ó. Eu vou soldar ele ainda. Deixa eu até ligar aqui novamente a estação de retrabalho, o ferro de solda. E ó, olha só, já foi feita ali, ó, a substituição de um diodo, né? Dá uma olhada aqui. Olha só, tem um transistor aqui, ó. Olha só esse transistor aqui, gente. Ele está estourado. Obviamente, se eu ligar o equipamento, ia acontecer mais alguma coisa. Isso aqui eu já tenho que comunicar já ao cliente, né? Obviamente essa placa aqui, olha só como é que ela está mexida. Ela foi bem mexida e justamente nessa área finalzinha aqui, ó. É isso, né, gente? Complicado, né? Quando o equipamento chegou, a única coisa que eu fiz foi abrir o equipamento porque o capacitor já estava solto. Mas não deu para fazer muita coisa, né? Vistoriar muita coisa da forma que estava. Muito legal, né, gente? Pô, quem dera todo o equipamento. Olha só, esse lado aqui. Eu acho que esse lado aqui nem vai funcionar, gente. Eu vou ter que falar com o cliente porque... Olha só. Ô, pai. Depois de um trabalho muito bem feito na fonte... Muito chato isso, hein? Muito chato mesmo. Caramba. E lasqueira. Vamos lá. E agora? Não dá nem pra testar o aparelho agora. E aí? O que vocês me dizem? Gente, não dá pra inibir, né? Diminuir, aliás, os problemas do equipamento, né? Você leva o equipamento na assistência técnica e fala, é só a fonte, o problema é só a fonte. Gente, tem que ser feita uma revisão, entendeu? Não tentem diminuir, né, o serviço que será feito, né, para poder baixar o custo do equipamento. Não dá certo, né? Olha só, eu fiz isso aqui tudo, isso aqui vai ter que ser pago e o aparelho ainda continua sem funcionar, porque como é que vai ser, como é que eu vou poder ligar o aparelho sabendo que essas placas estão desse jeito, hein? Então, pessoal, quando levar o aparelho na assistência técnica, né, deixa o técnico fazer o serviço dele por completo, entendeu? Deixa ele fazer a revisão. Não tentem diminuir o problema, né, para tentar diminuir o custo. É pior. Aqui eu fiz o orçamento para uma coisa só, e aí, quer dizer, eu vou ter que fazer orçamento de novo, dá mais trabalho ainda, tá? Então é a dica que eu deixo para vocês, né? Que eu vou ter que parar de novo o serviço, né, para poder entrar em contato com o cliente, dizer, suas placas não estão boas, o canal 1 e canal 2, canal A, canal B, não vão funcionar, não adianta. E sabe-se lá, né, se aqui também tá perfeito, né? Nem sei. Eu vou ligar o equipamento sem as placas, né? Porque não tem problema ligar sem as placas, né? Não vai afetar nada. Eu quero saber se aqui não vai acontecer nada. É o único setor que eu posso ligar ainda. Vamos lá, vou ligar, hein? Ver se não vai sair fumaça em algum lugar. Liguei. Aparentemente, as lâmpadas não acenderam. Deixa eu ver aqui se está ligado. Temos consumo ali de energia, não acendeu nenhuma lâmpada, né? O que intuitivamente diz que o resto aparentemente está bom, tá? Eu digo aparente porque tem que ser testado, né? Como é que eu vou saber se está funcionando? A não ser que tenhamos aqui uma saída de pré, tá? É possível testar o pré se tiver uma saída, né, output aqui de pré, né?
colocar algo na entrada do equipamento e obter a saída do pré com os controles, tá? Vou fazer esse teste, mas não agora, porque primeiro eu tenho que passar, né, a notícia para o cliente, infelizmente. E é isso. Retornando às atividades no Quasar, entrei em contato com o cliente, e entramos em um acordo, né? Eu vou fazer a reparação de ambas as placas de excitação. Aqui eu já vistoriei todos os transistores, né, e já foram substituídos 3, né, aqui no finalzinho da placa. Porém, eu ainda preciso verificar os resistores, porque nessa placa aqui os resistores estão queimados. Então eu vou verificar nesta placa aqui se eles já não estão alterados, né? O bom desse circuito, gente, do Quasar, né, circuito antigo, é que além da posição dos transistores e da posição, né, dos terminais, informação sobre base, coletor e emissor, ainda tem também informação se o transistor é NPN ou PNP. Olha só, aqui ó, transistor N, né? E aqui ó, tem uma setinha aqui ó, informando transistor P. Então, se houver a queima do transistor por completo e não dá para ver mais a numeração, ainda tem a possibilidade de você saber que tipo de transistor estava naquele lugar, né? Sem contar com os resistores, né, que tem a informação de sua resistência na própria placa. Então, basicamente, aqui quase você não precisa do diagrama esquemático. Eu já baixei o diagrama esquemático, mas eu estou fazendo aqui a reparação, né, meramente só olhando o circuito, né, e verificando a posição dos componentes, os componentes que devem estar naquele determinado local. Então aqui eu vou verificar ainda os resistores, tá? Os transistores já foram substituídos, não tem mais nenhum transistor ruim. Nessa placa aqui eu já comecei a retirar aqui, ó. Podemos ver aqui no finalzinho da placa aqui, ó, vários componentes queimados, né? Esse aqui eu tirei daqui. Também vou retirar aqui, ó, esses 2 transistores que estão queimados, né? Verificar ali os diodos, tá? Aqui eu já verifiquei os diodos, não tem diodo ruim, mas eu não havia verificado os resistores, né? Então, quando eu vi isso aqui, né, eu falei, pô, vou dar uma olhada também nos resistores para que não haja nenhum problema na hora que eu ligar, né? Colocar essa placa ali e ligar. E aqui eu já vou fazer a manutenção também e retorno, né, já após a substituição dos componentes, ok? Galera, só uma correção no que eu falei na cena anterior, tá? Aqui temos a posição dos componentes, tá? Eu disse que tínhamos aí o valor dos resistores em placa. Não é não, tá? É a posição dos componentes. Eu me enganei por conta disso aqui, né? O resistor aqui é 270 ohms. E ali ele está na posição de 270, né? Por isso eu me enganei. Depois eu vi aqui, né, o outro resistor de 270 também, na posição R271, tá? Então aqui não é o valor, tá? Que está na placa, é a posição mesmo dos componentes, né? Alguns coincidem praticamente, né, com o que está no capacitor, no caso aqui, ó, C473, tá? Que é 47K. Então aqui também temos, ó, C473, tá? 47K. Alguns componentes realmente são o valor, né? No caso aqui os capacitores poliéster, pelo que eu estou percebendo, tá? Mas os resistores, a posição somente, né? O valor você tem que conferir no diagrama esquemático, tá? Se você não prestar atenção nisso, você acaba se confundindo. Alguns componentes temos a posição e outros componentes, né, como aqui os capacitores poliéster, né, temos o valor, né? Todos os de
47K estão anotados na placa, tá? Inclusive esse aqui, ó, de 22K também está anotado na placa. Vamos ver aqui o resistor, ó, resistor, o grande aqui, também temos o valor dele na placa, tá? 0R33 por 15 watts, tá? Então é isso, tem que prestar bem atenção aí. Até mesmo no que às vezes a gente fala, né? Para não passar uma informação errada, ok? Bem, vamos lá. Demorou um pouquinho ainda para mim entender com relação ao diagrama, a forma que foi utilizado na época, né? E gente, se você não tem conhecimento, não adianta, você vai ficar muito confuso com relação a isso aqui também, tá? Primeiro, com relação de como é feito, né, a localização dos componentes hoje em dia, tá? De imediato eu achei que R270 seria a localização, tá? No entanto, ali, ó, temos R58, tá? Desculpem, está fora de foco. Deixa eu tentar colocar aqui na outra. Aqui eu consigo. Olha lá. Dentro do resistor ali temos R58. 58 seria, eu creio que a posição, tá? E R270 seria o valor, né? Entretanto, R270 não é o valor de resistência, né? Que seria 270 ohms. Mas ali está em código, é 270, né? O que intuitivamente, né, e corretamente é 27 ohms, né? Temos ali o 2, que é a cor vermelha, o 7, que seria o lilás, e o 0, que seria a cor preta. Então temos ali um resistor de 27 ohms, e corresponde realmente ao resistor, que está ali, que é isso aqui, ó, vermelho, violeta e preto, tá? Eu vou conferir ainda se esse resistor aqui está ok, tá? Eu não conferi, né? E daí, né, olhando aqui para esse resistor aqui, que é de 270 ohms e na placa está identificando como R271, aí, né, confirmamos, né, a minha teoria. Tá aqui, ó, R271, que na verdade não é a localização, e sim o código de resistência dele, tá? 271, que seria, né, vermelho, lilás e marrom, ok? Aqui no diagrama podemos ver algumas correções, né, que foi feito por quem publicou este diagrama. Eu não sei quem publicou, e não sei se realmente seria esses resistores aqui, tá? Mas aqui na placa já foram substituídos alguns, e alguns, pelo que eu percebi aqui, eu acho que ainda estão de fábrica. Então esse daqui que estão com a solda normal, né, não estão mexidos, eu creio que seja de fábrica. Então podemos ter uma ideia dos resistores que poderíamos utilizar ali, ok? Eu estou verificando ainda aqui, né, me atualizando com relação ao diagrama esquemático, e vou dar continuidade, né, na reparação. Para dar continuidade na reparação, né, do amplificador quasar do cliente. Bom, aqui temos o resistor. Vou fazer a aferição dele agora. Eu vou fazer aqui nesse equipamento que vai mostrar exatamente, né, a resistência dele. Vamos ver aqui o que vai aparecer ali. Um resistor de 27, tá? Aí, ó, 27.5 ohms.
tá? O resistor ainda está ok, porém, né, é um resistor que foi utilizado ali. Esse aqui é de 2 ou 3 watts, se eu não me engano. E o resistor ali, eu não sei se seria realmente de 2 ou 3 watts. Eu creio que seja o resistor idêntico, né, ao que está ali. Não sei, né? Aqui tá um pouquinho maior ali o desenho na serigrafia. Vou colocar esse, vou tentar arrumar um outro idêntico para colocar ali. Eu fiz a verificação em um canal, né, a reparação, também fiz a higienização na parte de baixo da placa. Eu esqueci de mostrar, gente. Depois eu mostro, é fácil tirar a placa, mas antes eu quero testar esse canal aqui que aparentemente está pronto. Eu disse aparentemente porque eu não testei, né? E eu vou ligar o MPS na proteção máxima, só que eu vou ligar ele e deixar a câmera apontada para cá, tá, gente? Deixa eu só pegar alguma coisa para colocar a câmera em cima. Bom, eu coloquei um pote aqui em cima do amplificador e o celular em cima. Eu vou ligar o MPS nesse exato momento. Ao mesmo tempo eu vou olhar para a placa, né? Vamos guardar um pouquinho. Vendo um caminhão aí barulhento. Eu ainda não consigo trabalhar com determinados barulhos, né? Como é que você consegue escutar as baixas frequências ou algo de estranho acontecendo no circuito com essa barulheira? Bom, vamos lá, eu vou ligar, vou aproveitar o silêncio agora, vou ligar o MPS. Liguei, o amplificador ainda não está ligado, vou ligar agora a chave do amplificador. Liguei. E aparentemente nada torrou, né? Temos ali o... Deixa eu ver aqui se tem algum transistor desse aqui esquentando, né? Esse aqui estava estourado da outra vez. Aparentemente está normal. Está gelado. A lâmpada do MPS está levemente acesa, né? O que intuitivamente diz que o circuito está ok, tá? Eu ainda não sei porque eu tenho que testar. Vou colocar aqui novamente. Eu tenho que testar o áudio. Bom, nada de ruim ocorreu, mas ainda estamos na proteção máxima, né? Que também faz com que tenhamos aí, eu acho que a metade da potência no circuito. Eu tenho que ver aqui quanto de tensão eu tenho ali usando ali o MPS. Deixa eu pegar aqui o multímetro digital. Então vamos lá. Vou colocar o multímetro na escala de 60 volts DC, tá, gente? Aqui, ó, 60 volts DC. Ponta de prova negativa vai aqui, ó, na carcaça do aparelho. E com a ponta de prova positiva, vamos ver a tensão que temos aqui. 43, tá? Em ambos os lados, né? Eu não sei qual é o lado que entra a tensão no fusível e o lado que sai, então eu vou testar aqui nos dois lados. Temos aqui, ó, menos 43. Tá, menos 43, 43, 43, menos 43 e menos 43. Bom, sabendo que temos a tensão, né, aí de alimentação para a placa, temos a certeza, né, que não aconteceu nada na placa. Só que agora eu preciso testar a tensão já na placa, para saber se realmente temos alguma tensão ali de alimentação. Vou testar aqui no
próprio transistor. Vamos ver se tem. Aqui tá faltando. Gente, tem que ter muito cuidado para não estragar o serviço, né? Vou encostar aqui com calma. Ó, 42 aqui, ó. Então está chegando realmente tensão aqui, né, na placa e não aconteceu nada. Resta agora saber se esse lado aqui já tem áudio, né? A outra placa ainda não reparei não, tá, gente? Eu terminei essa aqui primeiro, fiz a higienização dela na parte de baixo, que estava muito zoado. E já coloquei ela no lugar, a fim de testar logo, né? Ali, ó, a lâmpada está levemente acesa. Eu vou desligar aqui e eu vou inserir um sinal de áudio daqui a pouquinho. Ó, tem um papel ali, gente, eu nem vi, ó. Tem um papel ali, eu não sei o que aquele papel tá fazendo ali não. Ele deve estar isolando alguma coisa. Tá isolando alguma coisa, tá isolando um resistor. Se aquele resistor pega fogo, o papel também pega fogo e aí o aparelho vai pro brejo, né? Brincadeira, gente, não tem como aquele resistor ali pegar fogo porque ele tá numa linha de entrada, tá? De sinal. Mas eu vou tirar aquele papel dali que é muito feio, né? Ontem eu finalizei o reparo dessa placa, já coloquei no lugar, mas não fiz um teste de áudio. Eu ia fazer, mas resolvi fazer logo a manutenção da outra placa para que eu possa testar, né, os dois canais. E ainda não tirei nem aquele papelzinho que está ali atrás. Deixa eu tirar isso antes que eu esqueça. Vai porventura deixar esse papel aqui, olha só. Pronto. E agora vamos ligar aqui o aparelho. Ele está desligado. O MPS na proteção máxima. Vamos ligar aqui. Eu vou colocar assim, para que vocês possam... Não, pera aí, gente. Eu vou colocar bem perto porque eu preciso registrar, né? Vai que sai fumaça. Será que vai sair fumaça? Bom, nada aconteceu. O MPS está levemente aceso. É claro que está um pouquinho mais forte porque agora tem a outra placa conectada. Então o consumo de energia é um pouquinho maior, né? Mas aparentemente, né? Graças a Deus, nada aconteceu. Espero que ele já esteja funcionando, né? Saindo áudio, né? Aqui, ó, herdeiros daquele aparelho que chegou aqui cheio de barata. Nossa senhora. Bom, vou inserir um áudio aqui, né? Um sinal de áudio e fazer o teste, né? Com as caixas de som. Antes disso, né, gente, é necessário você verificar se não está saindo ali, né, de repente AC nas saídas, né? Porque se tiver saindo AC, você acaba queimando o alto-falante, tá? Isso pode acontecer. O meu outro aparelho desse aqui, né? Outro não, porque esse aqui não é meu. O meu aparelho desse aqui, que é de 295 watts de potência, ele tá com um canal saindo AC. E o que acontece com isso? O alto-falante funciona, tá? Só que, porém, a bobina acaba esquentando, ela acaba tendo ali uma saída de tensão AC e o alto-falante esquenta, você consegue sentir até no ímã, que o ímã fica quente e você acaba queimando o alto-falante, né? Isso dependendo do alto-falante. Se for um alto-falante que não vai suportar uma potência legal, ele vai queimar na hora, tá? Então, um dos canais do meu ainda é necessário fazer uma manutenção, né? E verificar o que está acontecendo. Eu ainda não tive tempo. Eu gostaria muito de ter trago, né, o meu aparelho para poder fazer logo, aproveitar que eu estou mexendo nesse aqui. Mas infelizmente eu acabei esquecendo, né? Já tinha separado ele tudo, não trouxe. Bom, vamos lá, próxima cena. E aí, Alex, como é que verifica se tem sinal AC na saída do amplificador? Gente, é muito simples. É só colocar a ponta de prova aqui, ó, cada uma nos seus respectivos conectores, né? Negativo no negativo, positivo no positivo. E vim aqui, ó, como se estivesse fazendo o teste em dB, né, decibéis. Coloca aqui, ó, o multímetro aqui, ó, na escala AC, 10 volts, tá? E aí você já consegue fazer a verificação, né, se o canal está saindo
tensão. Ó, ao ligar, tem que ficar parado, tá? Quando você liga ele, ó, ele só dá um pulso, um leve pulso. Agora ele já tinha dado o pulso, né? Não vai dar de novo. E ele tem que ficar parado. Se ele for, pode contar que está saindo AC aí no seu amplificador, tá? Vou fazer aqui o teste aqui no outro. O canal. Pronto. Agora eu vou ligar aqui. Ó, nem se mexeu. Então aparentemente está ok, tá? Eu digo aparentemente porque eu ainda não coloquei nenhum sinal, né, de áudio. E deixa eu ver aqui. Está em matriz, tá certo, né? Matriz é os dois canais separados. Aqui tem, ó, A mais B, só B, A e fones, tá? Essa chave seletora aí, ok? Eu já inseri aqui um sinal, tá? Ele está vindo dali, só que eu abaixei o volume das TVs, né? Para que não haja aí direitos autorais sobre a música, né? Que está tocando. E vou ligar aqui o equipamento, né? O que vai acontecer agora é aliás, o MPS já está ligado, tá? O que tem de acontecer, deixa eu ver aqui. Controle mod ring left mono estéreo. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui tá reverse, estéreo, balanço no meio, volume aqui no 4. Esse bass desse aparelho, ele é muito engraçado, viu? Ele é complicado se a pessoa não entende ele. Porque ele zera, se eu não me engano, no meio. Deixa eu colocar aqui em 20 todos eles. Isso aqui tá errado. Auxiliar, filter, loudness off, source monitor. Bom, vou deixar assim. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou ligar. Tá em auxiliar. Não sei se ali atrás está certinho. Deixa eu aumentar aqui o volume todo. Estéreo. Gente, eu vou botar aqui em tape, porque eu não sei se esse line aqui... Deixa eu ver aqui. Se... A mais B... Não tá saindo nada, tá? Então deixa eu ver aqui. Tape 1, tape 2... Colocar aqui em tape. Acho que eu vou ter que colocar uma caixa de som, gente, senão não vou conseguir. Filter. Deixa eu desligar esse filter aqui. Tape. Não aconteceu nada. Nada. Funções, fone, deixa eu botar em tuner, tudo para cima, e vamos mudar aqui mais uma vez. Nada aconteceu. Deixa eu tirar daqui, vamos botar aqui em cima, vamos ver se vai
Ao menos se mexer ali nada também. Aparentemente não está saindo som, né? Se tivesse saindo som ali, o DB ali era para estar balançando. Mas se estiver saindo som muito baixo também eu não vou saber. Gente, vou resolver aqui primeiro e já volto, tá? Descobrindo o que é, eu menciono e mostro para vocês. Bom, eu conectei a caixa de som, fica mais fácil, né? Para verificar. Ele ainda está aqui, ó, em tuner. E eu já encontrei, gente, o probleminha. Era só a chave aqui que estava virada para o lado errado, olha. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, peraí, volume aqui. A chave aqui do monitor tem que estar em source. Aí, ó. Aí já saindo o som. O meu alto-falante está arranhando, gente. Eu já estou preparando aqui um outro aqui, ó. Já limpei ele todinho. Vou reparar ele para colocar na caixa. Então tá aqui, ó, o aparelho funcionando, né? Claro que eu ainda não liberei ali, né, por completo, tá? Eu vou liberar porque eu preciso saber se alguma coisa vai aquecer, né? O volume aqui não tá muito legal, né? Vamos ver aqui o outro canal, né? Deixa eu desligar aqui. Canal esquerdo e canal direito, né? Não precisava nem ter tirado ali o negativo, né, gente? O negativo ele é comum aqui, tá? Comum aqui na parte de cima, tá? Tem que respeitar os negativos por conta do chaveamento, tá? Vamos lá, vou ligar aqui novamente. Agora estamos aqui no outro canal. Aparentemente, né, não saiu som algum. Não sei se A mais B. A. Aqui está no fone. Um dos canais, esse aqui, quando eu liguei, ele saiu o som. Deixa eu ver só uma coisa aqui, pera aí, ring. Gente, colocar aqui um vermelho aqui e aí a pessoa depois fica confusa, né? Bom, galera, para saber quem é quem aqui nessa história, né, eu fiz o seguinte, né, eu retirei a placa e conectei aqui em cima aonde estava saindo o som, né? E ao ligar, né, não tem som. Então, obviamente, esta parte aqui vem daquela placa, né? Isso aqui é muito confuso, gente. Então, dessa forma eu posso saber, né, qual é o canal que está funcionando. L, tá? Eu vou fazer uma marcação aqui. Canal L na plaquinha, né, para saber que esse lado aqui é o L e aquele lado lá é o R. Bom, sabendo agora que o canal que está funcionando é esse, né, eu tenho que verificar o que aconteceu naquele. Eu coloquei um fiozinho aqui, eu soldei ele, eu não sei se eu soldei certo, né? De repente possa ser que seja ele, eu não sei, tem que verificar isso agora. Chato, né? Esperava que funcionasse de imediato os dois. Vou colocar a placa no lugar novamente. Vou fazer uma marcação aqui. Bom, eu retirei a outra placa. Notem que eu marquei aqui, tá? L e R. E não tem como encaixar a placa ao contrário, tá? Por conta disso aqui, ó. Esse encaixezinho aqui. Tá? Isso aqui é para fixar ali. Isso aqui não tem contato com nada. Isso é fixo aqui na placa para que possa prender a placa ali. Para a placa não ir para frente nem para trás. E fica bem firme. Só que ambas as placas, né, elas são idênticas. Vista que são idênticas, né, eu estava observando as conexões.
Então, o lado de lá é oposto. Lembra no início do vídeo que eu mostrei que esse fio aqui ele estava solto? Então, ele não é aqui em cima, ele é lá embaixo. Eu dei sorte, né, de não ter acontecido nada que prejudicasse o circuito, né? Assim espero. Ele é soldado lá embaixo, então vou ter que retirar isso aqui. Nem sei se dá para tirar, para soldar isso lá embaixo, né? Porque se você coloca a placa aqui assim, né, e coloca ela do lado de cá, o lado da entrada é aqui, ó, em cima. Só que quando você coloca a placa para lá, o lado da entrada é lá embaixo. Eu tava olhando aqui, né? Falei, pô, peraí, tá? Tem alguma coisa errada aqui, gente. Então a entrada de sinal é a partir desse resistor. Aqui, ó. É aqui a entrada. Ela passa pelo resistor, passa pelo capacitor e aí vai lá no primeiro transistor, tá? O transistor de entrada que é esse aqui, ó. Da pontinha aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Então não tem como sair som ali. Não vai sair som de modo algum. Espero que ao colocar lá embaixo, né, no lugar certo, volte a funcionar simplesmente. Deixa eu desligar aqui. Desligar também da tomada, que eu vou ter que arrumar uma posição para soldar esse fio lá embaixo, tá? E já retorno. Eu acho que não deu problema pelo seguinte, vocês podem notar também que esse cabo aqui, ó, esse fio, ele é ligado ao oposto, né? Lá embaixo, lá em cima. Então quando eu soldei isso aqui e esse aqui, não teve nenhum prejuízo justamente por isso, né? Vou ligar ele ali na forma correta e depois colocar a placa novamente. E assim espero, né? Ainda tá aqui, ó. Eu nem tirei aqui do lugar. Eu tive que retirar aqui os parafusos laterais para tirar isso aqui. E notei que estavam faltando aqui parafusos. E ao puxar um pouquinho aqui, pouca coisa, ó, eu reparei que esse fio laranjinha aqui, ó, está solto. Por isso não saiu som aqui, tá? Notem que esse fio laranja aqui, né, ele vai aqui para trás. Aliás, o fio que está aqui no cabo flat, tá? Esse cabo aqui com várias vias, tá? Ele vai para cá. E esse laranjinha ele vem justamente para a chave, né, que controla aqui as funções de saída, né, das caixas. E por isso, né, não saiu nem o sonzinho, né, no alto-falante quando a gente liga o equipamento. Agora é descobrir, né, aonde esse fio laranja se encaixa. Para descobrir, né, não fica tão difícil, já que temos aqui, ó, o outro laranja tá na mesma posição ali, ó. Percebemos ali pelos resistores, tá? Temos aqui, ó, 2 resistores. Esse fio laranja ele vem de lá da outra placa. Então, obviamente, o laranja é o oposto aqui, ó. É aqui em cima. É justamente aonde eu tinha colocado a entrada. Ó, ele vem aqui em cima. E eu joguei a saída do amplificador na entrada. Notem, né, que eu já tinha colocado o fio aqui. É ao contrário. Alguém puxou aqui, depois não soube colocar. E aí ficou assim. E o fio é curto, né, para trabalhar aqui. Esse aqui até que dá para soldar. Agora o outro, né, eu vou tentar aqui. Vamos ver se eu consigo soldar o fio lá embaixo, né, já que eu tirei aqui, ó. E deu uma pequena folga. Gente, se não souber mexer nesses equipamentos, você acaba estragando, né, o equipamento do cliente. Vamos lá. Como naquela hora estava com o fio errado na saída, então vou testar aqui novamente se há uma saída de AC no canal R, tá? Que não foi testado naquela hora devido ao erro, né, dos fios ali. Vou ligar aqui o MPS. Eu vou ligar aqui o aparelho.
Bom, não ligou. Deixa eu ver aqui a tomada aqui, gente. Essa tomadinha aqui é chata, né? Tem um... Bom, agora sim o aparelho ligou. Notem que o VU ele fez assim, ó, e ele está agora, né, tocando ali, ó. Temos ali um sinal de áudio saindo, ó, tá? Porque temos som na saída, tá? Mas ao zerar ali o volume, tá? O VU tem que ficar completamente, né? O galvanômetro tem que ficar parado, tá? Então, obviamente ali o canal já está funcionando. Eu vou tirar aqui, ó, e vou colocar a caixa de som conectada aqui, ó. Vamos lá. E aí está, né? O aparelho funcionando agora, o outro canal. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu queria dizer, né, a vocês que durante muitos anos eu mexi em equipamentos, a maioria sem diagramas esquemáticos, né? Após, é claro, ter aprendido muito sobre os circuitos. Então, dessa forma, né, a gente começa a trabalhar pela lógica. É uma coisa que, com o passar dos anos, todo técnico, a maioria, né, que se especializa, tende a conseguir fazer isso, né, trabalhar muito pela lógica. Alguns, né, alguns equipamentos, né, requer você trabalhar ali com o diagrama, porque tem que verificar tensões, tem que verificar controle de bias. Então, sendo assim, né, é necessário o diagrama. Mas em alguns casos, como vocês viram aqui, a gente trabalha pela lógica, né? Comparando um canal e outro, fica mais fácil de que olhar pelo diagrama, ainda mais esses equipamentos antigos, ok? Então, temos aqui, ó, mais um aparelho reparado com sucesso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, os dois canais funcionando agora. Posso tirar assim, não tem problema nenhum. Vou liberar aqui um pouquinho mais aqui do MPS. E olhem aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixe seu comentário, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo.